Olá pessoal! Bem-vindos à nossa aula de Direito Civil. Nela, vamos estudar sobre o contrato de mandato. O contrato de mandato está previsto no Código Civil, nos artigos 653 a 692. O mandato é um contrato em que uma pessoa, o mandatário, recebe poderes de outra pessoa, o mandante, para praticar atos ou administrar interesses em seu nome. O mandato pode ser tácito, verbal ou escrito. É celebrado por instrumento público ou particular e ainda pode ocorrer de forma onerosa ou gratuita. Agora, vamos estudar as obrigações do mandante. O mandante tem a obrigação de cumprir os compromissos assumidos pelo mandatário, desde que nos limites previstos na procuração. Se o mandatário contraria as instruções do mandante, mas não exceder os limites do mandato, o mandante ficará obrigado a cumprir as obrigações perante terceiros. Nesse caso, terá ação de perdas e danos contra o mandatário pela inobservância das instruções, até o limite dos danos. O mandante ainda é obrigado a adiantar ao mandatário os valores necessários, ou reembolsá-lo pelas despesas efetuadas, cabendo juros pelas somas adiantadas pelo mandatário, para a execução do mandato, desde a data do desembolso. Ele é obrigado também a pagar ao mandatário a remuneração ajustada, caso o mandato seja oneroso, e indenizar o mandatário pelos prejuízos que venha a sofrer em cumprimento ao mandato, desde que não resultem de culpa do mandatário ou de excesso de poderes. Agora, caro ouvinte, vamos destacar algumas das obrigações do mandatário, as quais você necessita saber para que não ocorra violações na sua representação. Primeiramente, sempre lembre que o seu procurador deve executar o mandato com excelência no que faz e prestar conta de todos os seus atos. Em segundo, não esqueça que o mandatário deve transferir as vantagens provenientes do mandato ao mandante. Destacamos ainda a possibilidade de se nomear 2 ou mais os mandatários numa mesma procuração, e desta forma pode-se garantir que qualquer um deles poderá exercer os poderes recebidos, sendo esta uma vantagem em caso de haver algum empecilho pessoal de algum deles. Porém, para tanto, os mandatários não podem ser declarados conjuntos, pois senão o ato praticado não terá eficácia, salvo se houver ratificação por todos eles. Por fim, não esqueça que mesmo no caso da morte, interdição ou mudança de estado do mandante, o mandatário deverá concluir o negócio já começado, se houver perigo na demora. O mandato judicial é aquele conferido em virtude de uma ação judicial, o qual ocorre a nomeação do mandatário pela autoridade judicial. Assim, o mandato judicial tem por objeto a representação em juízo do mandante para a defesa de seus interesses e direitos pelo mandatário. É importante ressaltar que o mandatário é o advogado contratado. Nesse sentido, as especificidades exigidas são a habilitação profissional do mandatário, o mandato escrito, exceto advogado nomeado pela assistência judiciária, urgência ou representação ex officio. Ele pode ser por instrumento particular ou público. O mandante deve ser pessoa maior e capaz que esteja na livre administração de seus bens. O mandato judicial em regra é presumidamente oneroso. Os honorários são pactuados pelas partes ou arbitrados pelo juiz. O mandato extrajudicial é o instrumento pelo qual o outorgante concede poderes ao outorgado para realizar atos de gestão de negócios ou interesses privados não relacionados a ações judiciais. A lei não exige que o mandato extrajudicial tenha prazo de validade. Todavia, quando o mandato estiver datado, a procuração perde automaticamente sua validade no final do período. Caso não exista a cláusula de validade na procuração, esta será considerada válida até ser formalmente revogada pelo mandante. Por fim, passamos a estudar as formas de extinção do contrato de mandato. A extinção do contrato de mandato está prevista nos artigos 682 a 691 do Código Civil. No artigo 682, são elencadas as 4 hipóteses de extinção desse tipo de contrato. A primeira hipótese é pela revogação ou pela renúncia. Se partir do mandante, é caso de revogação. A segunda hipótese é pela morte ou interdição de uma das partes. A terceira hipótese é pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes, ou o mandatário para os exercer. Um exemplo de modificação desse estado seria um filho absolutamente incapaz se tornando relativamente incapaz. Por fim, a quarta hipótese é pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio. Espero que tenha gostado da aula. Até a próxima!